meditação da palavra de Deus com Sônia Maria, eu vou meditar aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 5. O título da leitura é: não se deve fazer exceção de pessoas. Aí aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 5, que diz: ouve, meu amado irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiro do reino que ele preparou aos que o amam. Deus preparou um lugar no reino para aqueles que amam a ele. E fala aqui em exceção de pessoa. Chega a pessoa lá na igreja, duas pessoas, uma pobre e uma rica. Aí nós não procurar pegar e botar o rico em melhor lugar lá. E pegar e mandar o pobre se sentar em qualquer lugar. Não. Deus o ama. O rico também, se tiver fé, também crer nele e obedecer a ele. Deus ama o pobre também, se tiver fé e confiar nele e acreditar nele. Nós não devemos fazer exceção de pessoa, porque o próprio Deus diz isso. E nós servimos a um Deus verdadeiro e nós temos de temer a ele, a obedecer a Deus, para que Deus se agrade, 1, 2, 3, para que Deus se agrade de nossas atitudes aqui na terra. Nós devemos considerar o rico e o pobre a mesma coisa, porque diante de Deus todos nós somos pecadores, mas nós temos a chance de obedecer a Deus e se arrepender dos nossos pecados e amar a lei de Deus. E aí ele nos ama também. Mas não dá lugar a uma pessoa só porque é rica, só porque vem em bons trajes, a receber melhor do que aquele outro que vem com uma roupinha, até velhinha mesmo, mas nós fazer, não, vai sentar aqui, não, deixa essa cadeira aqui que é para fulano de tal, um rico. Não, isso aí nós não devemos fazer, exceção de pessoas, por causa de classe, né? De classe pobre e classe rica. Não, porque Deus ama nós. Ele ama nós. Ele preparou aqui o reino para aqueles que ele o ama. E quem ama Deus, é lógico, você vai amar uma pessoa que ama você, não uma pessoa que te odeia. Ama nós. E nós temos de responder esse amor de Deus com atitude aqui. Nós tratar as pessoas como igual. Ou pode ser rico ou pode ser pobre. Mas nós tratar aquela pessoa igual. Porque se nós temos fé e se nós amamos a Deus, se nós vamos obedecer a Deus, nós temos de fazer isso. Porque aquela pessoa chegar com luxo lá, você pegar e não vai, deixa ele aqui. Não, é fulano de tal, vamos dar uma cadeira melhor para ele. Não, ele senta ou não pode senta também. Mas acontece isso mesmo, dentro das igrejas mesmo. Quando é na época política ou uma festa, tem igreja que faz isso. Aqui eu tô, graças a Deus, tem pastor que faz, mas tem outros que não faz isso. Chamar, uma pessoa vai para lá porque é autoridade, aí vai botar lá no altar de Deus. Não, no altar de Deus é para estar os escolhidos de Deus. Ali os escolhidos de Deus podem chegar naquele altar para falar alguma palavra, a palavra de Deus, para louvar. Pode, mas a pessoa que não serve a Deus não é permitido subir naquele altar lá, porque aquele altar é consagrado a Deus, a palavra de Deus
E o trabalho da igreja, os cantores, também os pregadores, não pessoa que vai falar de política. Estamos errando, muita gente faz isso, muitos pastores fazem isso, mas é super errado. E aí, ele está fazendo a acepção de pessoa, como Deus disse que nós não é para fazer. Ele está fazendo. Se nós fizer desse jeito, nós estamos errados, porque a Bíblia mesmo está aqui condenando. Não é para fazer acepção de pessoas. Nós temos de saber se comportar aqui. Se nós amamos Deus, se nós amamos a palavra de Deus, nós temos de seguir a risca aqui. Porque não adianta, mesmo que você seja um pastor, mas se você está fazendo isso aqui, você está errado e você sabe. Você sabe que é o pastor que já leu a Bíblia toda e não coloca na mente para poder pregar ali, para o povo ali, ensinar a pessoa. Mas se está fazendo isso, estamos errando. Estamos errando e muito mesmo, porque a Bíblia mesmo condena isso. Mas um rico pode estar lá, se ele é um pastor, se ele é um consagrado a Deus, é um servo de Deus, é uma pessoa de Deus. Ele pode convidar de você estar lá para pregar a palavra de Deus ou para ficar lá, porque tem vezes que é muita gente lá, pregadores e tudo, o tempo não dá para todos. Mas lá que tem, chega naquele altar ali, é pessoa consagrada a Deus, é servo de Deus, não é o povo do mundo, não é um político, não é um rico, porque é rico, vai ser estar lá não. E assim nós estamos errando nisso aí, porque muitos fazem isso, mas outros não fazem não. Outros seguem a Bíblia mesmo, seguem a palavra de Deus. E assim nós podemos fazer na nossa casa também. Se nós pegar e fazer a acepção de pessoa, chegar um rico na minha casa e chegar um pobre, tem que sentar na mesma mesa ali. Por quê? Não é melhor que ele, só por causa da riqueza? Não. E se nós for observar, se ele é rico, mas serve o mundo, e aquele pobre serve a Deus, aquele pobre ali está em primeiro lugar no reino de Deus, porque ele serve a Deus, ele obedece, ele ama aquela pessoa que ama ele também. E assim, isso nós temos de botar no nosso coração, para nós não pecar contra a palavra de Deus, porque aí não vai adiantar nada se nós estiver pecando, fazendo acepção de pessoa. Não é do agrado de Deus. E quando não é do agrado de Deus, se nós continuar desse jeito, vem o puxar de orelha. Mas Deus, ele é muito paciente. Mas no dia que vier, ninguém pode tirar você daí. E nós temos de prestar atenção nisso. E essa foi a meditação da palavra de Deus. Eu peço a vocês que cliquem no gostei, compartilhem, comenta e sigam-me nas redes sociais. E tchau, até o próximo vídeo. Amém.